Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Estamos nesta noite cercando a palavra de Deus no texto bíblico, a qual o Senhor tem colocado ao nosso coração, muito pertinente e creio que vai falar ao seu coração também, pois a palavra de Deus nunca volta vazia, mas sempre cumpre o que apraz ao desígnio a qual ela é enviada. O Espírito Santo de Deus sempre coopera com a palavra, né? E Deus envia a sua palavra ao seu lar nesta noite. Então, receba a palavra de Deus. Ela é mel que deleita, ela é martelo que esmiuça a penha, ela é o mapa do viajor, né? O nosso guia, né? Será a nossa fonte de pesquisa, a nossa fonte de consulta eterna. Depois que passar todas as coisas, ainda assim, haverá um memorial eterno para ela no céu. Então, a palavra de Deus está entre as duas coisas que Deus mais honra. O seu próprio nome é um deles e a sua palavra. Então, se você está em torno da palavra de Deus, se você vive a palavra de Deus, e se você tem um nome que é sobre todo nome, é a maneira mais eficaz de você chamar a atenção de Deus, de você chamar a atenção do Espírito de Deus que nos cerca, né? Que nos envolve. E hoje eu trago para você uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Essa porção está no Evangelho de João, capítulo 7, e versículo de número 53. Diz assim a bendita, eterna, santa palavra de Deus: E cada um foi para a sua casa. Vou repetir. E cada um foi para sua casa. É o último versículo do capítulo 7. Todo esse capítulo é muito abrangente, muito rico, né? Vai falar sobre alguns temas muito pertinentes ao ministério de Jesus. A princípio, o capítulo começa com a incredulidade dos irmãos de Jesus, né? Que o criticavam para ele estar no templo. Era o dia da grande festa e Jesus estava no seu lar com seus irmãos e eles o criticaram. O que fazes aqui? Se mostra ao povo, né? E Jesus disse: ainda não é chegado meu tempo, né? E depois Jesus foi ocultamente ao templo. Aqui aprendemos que Jesus ia ao templo sem pompa, sem objetivo de aparecer, sem objetivo de ser afamado, embora a consequência natural ele sabia era ser afamado. Mas ele não tinha esse ego, ele não tinha como muitos hoje que usam do templo para serem afamados, para serem vistos, para serem notados. Há quem chegue atrasado para que isso seja evidenciado, a sua chegada, a sua pompa, né? O contraste de Jesus com os líderes atuais é tremendo, né? Ele não chegou em pompa, em riqueza, em ostentação, e ele, como diz o contexto aqui,
ensinando, ele disse que quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Né? E ele falava do Pai. Ele veio em nome do Pai. Ele veio pela vontade do Deus Pai. Ele veio para cumprir a vontade de Deus Pai. Mas nesse contexto, ele vai à festa e se levanta a falar um texto glorioso, né? No dia desta festa, ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso ele falava do Espírito Santo, que receberiam aqueles que crescem nele, em seu nome. Nesse contexto todo, os líderes religiosos tinham enviado alguns dos seus servidores para prender Jesus, para trazerem Jesus Cristo até eles. E qual não foi a surpresa dos líderes quando estes servidores voltaram de mãos vazias? Né? E a pergunta foi: por que não o trouxeste? Por que não o trouxeste? Estes homens chegaram para prender Jesus Cristo, mas chegaram durante o seu discurso, durante a sua pregação, e ficaram maravilhados com a sua palavra, porque ninguém falou como este homem. A palavra de Jesus pegava no âmago da alma e tocava os corações de tal forma, porque eram palavras nunca ouvidas daquela forma. Embora os profetas falaram acerca de muitos textos que Jesus depois citou, mas nenhum deles citou aqueles mesmos textos bíblicos, como Jesus citou Isaías, citou os profetas. Ninguém citou, ninguém falou como este homem. Ninguém falou palavras de poder que tocavam o âmago, que tocavam os corações, e as pessoas ficavam com os olhos fitos em Jesus Cristo. Assim foi na sinagoga, quando ele leu o profeta Isaías. Ele pegou o rolo do profeta Isaías e leu exatamente o texto que se cumpria naquele momento diante de todos eles. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, para curar os deficientes, os que sofriam, né? E ali todos estavam fitos em Jesus Cristo. E foi uma leitura como ninguém fez outrora. E ali se cumpriu, Jesus disse: hoje se cumpriu essa palavra diante de vós. Então, quando Jesus estava a falar, as pessoas que chegavam com segundas intenções viam seu próprio coração sendo desvendado diante deles. Viam seus corações ali sendo descortinados pela palavra, pelo verbo, pois ele mesmo é o verbo de Deus. E não houve outra ação desses servidores senão ficarem extasiados diante do discurso de Jesus Cristo, ouviram até o fim e não lançaram mão dele. Não lançaram mão, não cumpriram a ordem dos líderes religiosos e voltaram, sim, de mãos vazias. Ao que, voltando, os líderes perguntaram, né? Por que não o trouxestes? Eles então responderam: nunca homem algum falou como este homem. E os fariseus responderam então: fostes enganados? Veja a maldade, a rapina no coração
desses líderes que, de forma orgulhosa, teceram um juízo totalmente fora da verdade do que acabara de acontecer. Eles colocaram toda aquela situação, o contexto da pregação de Jesus Cristo, aquelas multidões, a palavra gloriosa, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Estava falando do Espírito Santo. E eles colocam esse contexto como engano. Aí você percebe a gravidade do pecado desses líderes religiosos, que eles falaram contra o Espírito Santo. Foi essa mesma classe que acusou Jesus Cristo, você vai lembrar, quando ele expulsa os demônios. Foi esses mesmos líderes que disseram que ele expulsava os demônios pelo maioral dos demônios. Foram esta classe de religiosos, líderes, que perderam a sua própria salvação, cometendo o pecado imperdoável contra o Espírito Santo de Deus. Mas estes homens ficaram maravilhados e disseram, ninguém falou como este homem. Este era o motivo pelo qual eles disseram, a sua palavra é diferente. A sua palavra tem poder. Não é como os demais. Né? Nos impactou. É por isso que estamos com as mãos vazias. Mas se eles pudessem dizer ali, eles iam dizer, estamos com as mãos vazias, não o trouxemos, mas estamos com o coração cheio, radiante. Nunca ouvimos tal palavra. Esse é o dom de Deus. O Espírito Santo coopera com a palavra. O Espírito Santo aquece os corações. Quando você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo entra em ação na tua mente, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a ação conjunta Espírito Santo, palavra de Deus. Ele é o outro consolador. Jesus prometeu outro consolador e ele está, desde que a igreja foi inaugurada, em nosso meio. Ele cerca as nossas vidas, a tua vida. Né? Ele nos diz, este é o caminho, segui por ele. Então, o privilégio de ouvir a palavra de Deus é receber, sem dúvida, a voz do Espírito de Deus na tua mente, te convencendo. E Deus não quer só o teu coração, Deus quer a tua mente, Deus quer o teu corpo, Deus quer a tua alma, Deus quer o teu espírito. O Evangelho é para o homem completo. E o homem é uma tríade que se completa em espírito, alma e corpo. E estes totalmente santificados ao Senhor. O apóstolo Paulo vai nos falar sobre isso. A santidade começa no espírito, desce para a alma e domina o teu corpo. Nesse contexto glorioso da palavra de Deus, os religiosos acharam que tudo isso era um engano. Fostes enganados? É interessante notar o texto final que nós lemos, que cada um deles foi para sua casa depois de uma discussão acerca de Cristo, de uma discussão entre muitos que estavam no templo. E o contraste hoje é que os religiosos que disseram fostes enganados estavam insurgindo contra a verdade. No nosso tempo, era Laodiceia, muitos destes religiosos são os que efetuam verdadeiros enganos
quando deturpam a palavra de Deus, quando tiram o nome de Jesus das pregações, quando tiram a mensagem da cruz da pregação, quando pregam senão o que Paulo chama de outro evangelho, a qual é anátema, porque não traz a mensagem da cruz, não traz a mensagem cristocêntrica, não traz a mensagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio em carne para fazer a maior obra de amor já realizada por Deus para a humanidade. Se doar, se entregar na cruz do Calvário, pela tua vida, pela minha vida. Esta se traduz, se constitui o maior ato de amor de Deus pela humanidade. E aqui nós vemos a maldade destes líderes. No contexto de hoje, num contexto espiritual, os líderes, muitos deles, já tiraram a palavra de Deus dos púlpitos. Estão sendo, sim, objetos de Satanás, muitos deles, para enganar o povo. E a pergunta do versículo que nós lemos, o versículo 53, e cada um foi para sua casa. É uma declaração, mas eu quero transformar esse texto em uma pergunta ao teu coração. Qual é a maneira que você volta para a tua casa, vindo do templo? O assunto é Jesus? E se é Jesus, qual é o contexto deste assunto acerca de Jesus? O que pensas de Jesus Cristo? O que ele representa para a tua vida, para a tua família? Ele foi glorificado no templo? Ele foi exaltado? O templo é a casa de oração ainda? O templo é um lugar onde tudo em torno é consagrado ao Senhor? A lei do templo é santidade ao Senhor? Hoje nós vemos que quão raro isto é hoje em nossos dias. Hoje o templo tem se tornado, para muitos, um lugar de encontro social, um lugar de discussão de assuntos de negócios, um lugar de vendagens, um lugar de comidas e bebidas, um lugar onde as pessoas vão até para se divertir. Alguns templos têm se tornado verdadeiros play centers. A mídia, a merchandising, o negócio paralelo em torno ao templo tem trocado o seu objetivo de ser casa de oração, onde a coluna e esteio da verdade é a sua função. Coluna porque ali a verdade tem que ser sustentada. Esteio porque ali a verdade tem que ser exposta. Mas nesse tempo, Paulo já nos advertira que, por sentirem comichões nos ouvidos, muitos não suportariam a sã doutrina da palavra de Deus. Como é voltar para casa de um templo em que essa doutrina foi deixada de lado? Já não se discute Jesus Cristo. Daquela turma que voltou do templo, alguns vieram com seus corações tocados pela mensagem, mas uma grande maioria veio questionando Jesus. Uma grande maioria questionou a santidade de Jesus, o ministério de Jesus. Os líderes disseram: pode vir alguma coisa da Galileia? Consulta e vê que da Galileia não vem nenhum profeta. Eles estavam enganados.
O profeta Jonas era da região da Galileia. Eles estavam enganados. Isaías profetizou que a região de sombra e da morte, que era a Galileia, Galileia dos gentios, lugar de desprezo, lugar de demônios, lugar de sombra e de morte, ali raiaria a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Eles não conheciam a própria palavra profética. Eles não conheciam o espírito da profecia. Mas mesmo assim eles dizem que esta raça que não conhece a lei é maldita. E falando isso, eles se amaldiçoaram. Porque se eles conhecessem a lei, eles saberiam que o cumprimento da lei era o amor. Aquilo que eles não tinham e não podiam demonstrar. Porque só se dá o que se tem. E o amor de Deus passava longe dos seus corações. O cumprimento da lei era o próprio cumprimento do amor. Ficamos com esta palavra refletindo em nossos corações como temos voltado para nossas casas. E se nossas casas, podemos dizer, como Paulo saudava os irmãos da igreja primitiva, a igreja que está em sua casa. A tua casa é um lugar que você pode chamar de igreja. A tua casa tem lugares secretos de oração. A tua casa, na sua mesa, é um lugar de negócios com Deus. A tua casa é um lugar de gratidão em torno da mesa, porque a mesa fala de negócios. A mesa fala de compromisso. A mesa fala de banquete. O salmista Davi vai dizer: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice se transborda. Ainda que Jesus mesmo disse que os da casa do homem seriam seus principais inimigos, é nesta mesa que todos da tua casa têm que saber que Deus é contigo. Como sacerdote do lar, como homem de Deus, mulher de Deus, em torno da mesa, reúna teus filhos, abençoe teus filhos e dê-lhes o que eles mais precisam, a palavra de Deus. E, sendo assim, se você frequenta um templo, e você, antes de frequentar o templo, a tua casa é uma casa de oração, a tua casa é uma casa onde o Senhor ordena a bênção e a vida, onde Ele se faz presente, onde Ele habita, onde você tem a porção da palavra de Deus para distribuir o pão que desceu do céu, como Jesus assim afirmou, que Ele é esse pão que você pode distribuir até mesmo às nações, mas se você não distribui aos seus, né, você é pior que o perverso, que o ímpio, né? Porque quem não trata dos seus, como pode ousar ou querer cuidar das coisas de Deus? Então, como está esta volta para casa? A casa do homem é um lugar de descanso, é o seu castelo forte, é o seu lugar de refúgio. E o Senhor Jesus Cristo, quando é convidado a habitar nesta casa, a paz. Há uma paz, pérfida paz, paz que no mundo não há. Lugar de revigorar as forças espirituais através de um lugar secreto da oração. Em sua casa, você precisa ter o lugar secreto da oração, o lugar secreto da meditação. O segredo do teu sucesso está
em meditar na palavra de Deus. Quer ser bem-sucedido? Inculcarás a palavra na mente dos teus filhos. Era uma ordem, Israel. Andarás pelo caminho, falando ou cantando, repetindo: só o Senhor é Deus, e só a Ele adorarás. Que possamos inculcar na mente dos nossos filhos a palavra de Deus. Que você possa inculcar em tua mente a palavra de Deus, porque você pode ter muitos paradigmas, você pode ter muitos conceitos errados, você pode ter muitos conceitos mentirosos que norteiam e que têm sido uma verdadeira programação no teu subconsciente, que faz com que você haja no automático em cima de palavras negativas, de palavras que fazem com que você vá sempre de mal a pior, seja por conceitos antibíblicos, anticristãos, seja por conceitos pecaminosos que nutrem na tua mente. É por isso que você precisa, urgentemente, se esse for o seu caso, você precisa inculcar a palavra de Deus, fazer uma renovação da tua mente com a palavra de Deus, quebrar paradigmas. Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos injetar a palavra de Deus no nosso subconsciente, para que ele receba a verdade, que nos programará, que nos fará agir como um novo homem, uma nova mulher, uma nova programação de vida. As coisas vão surgir para você, as coisas vão surgir na tua frente. Deus usará pessoas para te ajudar, Deus ajuntará todas as bênçãos que você necessita, que você precisa. Você não precisará correr atrás de bênçãos, elas te seguirão quando guardares as palavras de Deus, quando guardares os mandamentos. Estas bênçãos te seguirão, mas para isso você precisa inculcar a palavra de Deus. Não adianta estar num templo se fiando em ser membro de uma denominação. Você precisa ser uma nova criatura. É o que você é o que você se torna diante de Deus, que vai ser o segredo do teu sucesso físico, material e espiritual. As curas brotarão na tua vida. As bênçãos surgirão como orvalho da manhã e da noite, dos montes e dos outeiros eternos, dos outeiros onde o céu destila orvalho. Deus regará a terra do teu coração, quando você fizeres dele o teu refúgio, a tua confiança, o teu baluarte. O Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira sobre a tua casa, sobre o teu território sagrado, que é o teu lar. E o inimigo não terá poder sobre a tua casa, sobre a tua vida. Quando fizeres do Senhor o teu refúgio. Queres a proteção? Faça paz comigo, diz o Senhor. E esta paz é feita no sacrifício efetuado há mais de 2000 anos atrás, no Calvário, lá no Gólgota, quando ele entregou a sua vida, quando ele morreu por mim e por você. Se você não tem essa esperança, hoje é o dia sobremodo oportuno de você fazer também provisão para a tua alma. O dia vem, e o que virá não tardará, mas virá. E virá de modo oculto para a igreja que estará preparada para o arrebatamento. Ele virá como ladrão da noite. Ele virá como a estrela da alva, que vem na madrugada. Mas para os que ficarem
e sobreviverem à grande tribulação, ele virá mais tarde depois, como o sol da justiça, trazendo salvação, principalmente para Israel, debaixo das suas asas. Que a palavra de Deus habite em teu coração, no teu lar. A igreja não é extensão, a tua casa não é extensão da igreja, mas a igreja é extensão da tua casa. O templo tem que ser extensão da tua casa. Se você não norteia vidas no templo, algo está errado. Se você não influencia vidas no templo, algo está errado com o cristianismo que você professa. Mas quando você tem o testemunho de Cristo, as pessoas vão ser impactadas pela tua presença. Quando você tem o testemunho de Cristo, que é uma declaração veemente acerca da santidade, do poder, da justiça, da piedade de Jesus Cristo, as pessoas, mesmo aquelas que não gostam de você, vão ficar impactadas e vão ter que te respeitar, porque há uma presença maior que elas não sabem explicar, que as fazem fitar em você de forma diferente. Que Deus te abençoe grandemente. Eu quero orar por você neste momento, nesta hora de oração, que se torna agora uma hora gloriosa, porque é uma hora de oração. Eu não sei qual é o teu problema, mas o Deus que tudo vê, que tudo sonda, que tudo conhece, que prescuta os gemidos e as dores mais ocultas dos corações humanos, Ele conhece. Então, eleve teu pensamento ao trono da graça. Eu não sei se a tua necessidade é física, é material ou espiritual. Deus o sabe. Mas pelo poder da oração agora, nesse canal, nesta página, o Espírito de Deus, que sonda todas as coisas, tocará o teu coração, tocará a tua mente, o teu subconsciente. Ele transformará. Ele vai dar um renovo através da meditação na palavra. E você tenha a palavra como objeto de meditação. Porque quando meditei, diz o salmista, acendeu a chama. Deus vai acender a chama na tua vida. Deus vai acender a chama de vida. A chama, o fogo do Espírito de Deus dentro da tua vida. Fogo que queima pecado. Fogo de vida, de luz, que ilumina, que fará do teu olhar luz de vida, e não aquele olhar que Jesus disse, se a luz que há em ti é trevas, quão grande elas serão. Não, mas a luz que há em ti é a luz de uma chama que arde no coração, do fogo que é soprado pelo Espírito de Deus, que acende a chama, a centelha e arde para a vida eterna, que queima os corações, que quebranta e tem o calor da vida de Cristo em tua própria vida. Ore comigo, Deus vai te abençoar grandemente neste momento. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, o Santo de Israel, na tua presença estamos glorificando o teu nome, exaltamos o teu nome que é santo, que é sobre todo nome. O nome maravilhoso é o nome de Jesus Cristo. Repreendemos todo o mal agora, nos lares, nas famílias. Pedimos a cura do alto da cabeça à planta dos pés. Toda e qualquer enfermidade seja repreendida agora pelo poder do nome de Jesus. Envia a tua palavra e livra de tudo que é mortal agora, Senhor. Abençoa materialmente. Dá os tesouros escondidos na areia, os tesouros dos montes antigos e dos outeiros eternos, os tesouros que o sol amadurece e que com a lua germina. Ó Deus, dá porção também na terra do grão e do vinho novo, onde os céus destilam orvalhos. Estende tua mão, prospera o teu povo. Em nome de Jesus, repreendemos também todo empecilho à proclamação da tua palavra nas páginas da internet, Senhor. Na nossa página repreendemos, Senhor,
todo mal, Senhor, todo levante das trevas, todo empecilho de Satanás, Senhor. Repreendemos todo problema tecnológico, Senhor, que tem, ó Pai, tentado prejudicar a proclamação da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus e viva Cristo no teu viver.